O espírito de contradição nas igrejas. Disse então Pedro, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu morto. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Atos 5, versículos 3 a 5. Ananias e Safira, sua mulher, não caíram mortos por causa dos bens materiais, e sim por causa das mentiras. Imaginemos se Deus continuasse punindo a todos os mentirosos nas igrejas desta forma em todos os tempos. Quantos teriam sobrado até hoje, ano 2024? Se no auge do crescimento e entusiasmo da igreja primitiva aconteceram essas atitudes mentirosas de falsos crentes, hoje temos nas igrejas muito mais mentirosos com estratégias diabólicas tais como falsas profetadas, falsos joguinhos na igreja para enganar e outras atitudes inconvenientes. Contradições na administração da igreja. Alguns exemplos. Ouvi de um pastor de uma igreja local deixando a igreja por um mês de férias. Na sua ausência, um jovem da igreja revelou-se com o dom da palavra, edificando a igreja durante todo aquele mês. O pastor, ao retornar das férias, após ouvir o relatório positivo do dom concedido pelo Espírito Santo ao jovem, exclamou: enquanto eu estiver aqui, este jovem não prega mais nesta igreja. Durante 50 anos de ministério pastoral, convivi com pastores tendo na igreja do seu pastoreio talentos e dons espirituais de sobra para cuidar da administração da igreja durante a sua ausência. Porém, antes de sair de férias, montava a escala de pregadores de fora para ocupar os espaços que deviam ser ocupados pelos dons e talentos na igreja por sentir a sua posição ameaçada. Todas as vezes que nós saíamos de férias durante os 50 anos de ministério nas igrejas, deixamos toda a responsabilidade da coordenação administrativa com o vice-presidente, levando em consideração que o vice-presidente da igreja estava apto para isso, por ter sido eleito pela igreja. Fazer escalas de pregadores de fora para substituí-lo significa não confiar no vice-presidente eleito pela igreja. Contradições quanto aos dons espirituais. Os dons espirituais são distribuídos aos membros pela determinação do Espírito Santo para a edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 11. Durante o nosso ministério, levamos muito a sério. Cada membro da igreja que se revelava com posse de dons espirituais, ao invés de barrar o seu desenvolvimento, buscávamos investir no seu dom. Hoje temos o privilégio de ver pastores que se revelaram nas igrejas por onde passamos, os quais receberam todo o nosso apoio na formação teológica. Fizemos isso porque uma das nossas funções pastorais é preparar pastores, nossos sucessores. O que nos leva a fazer isso é a convicção da chamada de Deus para esse ministério. Por isso, nunca tivemos insegurança revelada em ciúmes em tentar barrar os dons espirituais em todos os membros nas igrejas por onde passamos. Hoje tem sido comum membros das igrejas, nas revelações de dons recebidos do Espírito Santo, serem perseguidos e barrados para não desenvolvê-los na igreja por falta de convicção da chamada de Deus ao seu pastor. Os quais às vezes, ou seus pastores, os quais às vezes foram assobiados, mas não chamados, revelando na função a sua insegurança. Com isso, eles estabelecem o jogo.
O Espírito dá os dons e eles brecam o desenvolvimento. Isso é espírito de contradição. Uma pergunta básica: é possível o Espírito Santo contradizer-se a si mesmo? O Espírito Santo dá o dom, mas o pastor da igreja não permite o membro desenvolvê-lo na igreja? Se isso está acontecendo em sua igreja local, não tenha dúvidas. O Espírito Santo está dando os dons, mas o espírito da contradição, isto é, de Satanás, está no pastor da igreja, impedindo o exercício dos mesmos.